Mas como ter foco? Né? Depois de definir qual é seu foco, como ter esse foco? Né? Ou seja, então vamos supor, escolhemos Unicamp. Tá? Unicamp e Enem, muito comum entre vários alunos aí. Gente, eu estou falando aqui de redação, eu estou falando de discrepâncias em redação, mas toda disciplina praticamente vai ser diferente, tá? Então você vai ter que ter isso para qualquer outra disciplina. Então precisa pesquisar sobre isso, que é que mais cai. Tem vários artigos aí na internet sobre quais são os conteúdos que mais caíram nos últimos 10 anos, para vocês baterem isso e entenderem como vocês vão fazer. Beleza? Tá. Então vamos pensar aqui o seguinte. Na Unicamp, nós temos a redação apenas na segunda fase. Isso quer dizer que a gente vai estudar só na primeira fase? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. O Enem já é na primeira fase. Beleza? E aí, como a gente pode entender isso aqui? Vamos supor, vamos fazer uma média aqui de tempo, tá? 6 horas por dia de estudo, que é a média geralmente dos alunos, né? Tem aluno que estuda 4 horas, tem aluno que estuda 8, tem aluno que estuda 10, tem aluno que estuda 2, aí faz a média aí de tempo de estudo e a gente chega umas 6 horas diárias de estudo. Se essas 6 horas forem de tempo útil de estudo mesmo, é ótimo, esse número aqui é perfeito, tá? Se tudo que a gente estudou nessas 6 horas foi válido. Então pronto, 6 horas de estudo, sem ficar, né, distraindo no meio, enfim. Então nós temos 6 horas de estudo, ok? 6 horas de estudo diárias dá o quê? 36 horas semanais de estudo, correto? Show de bola. Então, 36 horas semanais, vocês acharam que era aula de redação, né? Na verdade, é matemática. 36 horas semanais é 100% do tempo de vocês de estudo, correto? E a redação no Enem, quanto que ela vale? 20%, beleza? Então, 20% nós temos aqui. Vamos lá, X. Então, a gente vai descobrir agora quanto é saudável, né, da gente focar aí para o Enem, por exemplo. Então, vamos lá. Vou fazer na calculadora, né, gente? Porque eu inventei essa moda agora, né? Isso não estava planejado, não. Vamos lá. 36 vezes 20, 720. É igual a 100x, né? Corta esse zero aqui. Então dá aqui. X é igual a quê? 7,2 horas. Gente, palmas pro Balt nessa conta. Pelo amor de Deus. Que professor é esse, viu? 7,2 horas de estudo. Isso aqui é o máximo, tá? Máximo. Não quer dizer que você precisa estudar tudo isso, beleza? Isso aqui é o máximo, porque se a redação vale 20%, faz sentido que o máximo de tempo que a gente coloque na redação seja 20% do nosso tempo total, correto? Então nós temos aí 7,2 horas máximas para a gente gastar com redação. A gente só vai gastar esse tempo máximo se tiver dificuldade. Beleza? Agora, se você tiver facilidade, é interessante também gastar esse tempo se vocês tiverem 2 focos. Beleza? E aí é importante a gente definir algumas coisas. Ou seja, se eu gasto 2 horas para produzir uma redação, se eu gasto 1 hora para assistir a aula, e a gente tem 2 aulas aqui no quadro, por exemplo, né? Nós temos uma aula de tema e uma aula de oficina de redação e uma aula de teoria. Então, na verdade, são 2 horas aqui também, 2 horas. Então, por exemplo, só para produzir uma redação e assistir uma aula, já foi 4 horas, correto? Se for 2 redações, porque é o que eu aconselho, se você tiver o foco na Unicamp e no Enem, então 2 redações por semana, a gente vai ter 4 horas aqui, mais 4 horas ali, 4 horas, 4 horas, mais 4 horas, beleza. E aí, a gente ainda tem 1 hora de mentoria no YouTube, e
1 hora de mentoria no Zoom. Então, gente, perceba que a conta está ficando um pouco mais complicada. Imagina se vocês tivessem vários processos seletivos. Então, assim, vocês percebem que a conta não vai fechar se o aluno querer, vamos supor um caso absurdo, o FPR, URGS, Unicamp, Universidade Federal de Santa Catarina, Enem, FUVEST, a conta não fecha, não vai ter tempo possível só para estudar redação de um jeito efetivo. Por isso é muito importante definir qual é o seu foco. Não estou dizendo que fazer Unicamp e fazer Enem é um problema. Tenho vários alunos que fizeram e foram muito bem nas duas. Isso acontece, tá? Eu tenho aluno que fez Unifesp, Unesp, Unicamp, Enem, que mais? E USP, né? Então nós temos aí, eu falei FUVEST já não, né? Não. USP, Unicamp, Unesp, Unifesp. E foi bem em todos, ainda fez vestibulares particulares, fez a Santa Casa, FAMEMA, né, entre outras coisas. E foi super bem. Então, assim, a gente só precisa definir esse espaço, entender qual que é o jeito que você vai fazer cada banca, entende? Então, se você quer Unicamp e o Enem, a gente vai aprender como vai fazer isso melhor. Se você quer FUVEST ou Enem, você precisa definir como você vai dividir isso tudo melhor, porque existem várias coisas que é importante aí a gente observar. Beleza? Então, ó, se você tiver dificuldade, você pode estudar até 7,2 horas por semana, se você estudar 6 horas diárias de disciplinas aí, beleza? E aí, dentro dessas 7,2 horas, você divide qual melhor o seu tempo, ok? Mas o que eu aconselho? 1h30 para a produção de um texto, foco, assistir a aula, e aí a gente precisa definir algumas estratégias, né? Por exemplo, eu preciso assistir a mentoria porque eu tenho dificuldade. Eu preciso assistir a aula de oficina de redação, que é importantíssima, claro. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem assistir a aula de teoria, das aulas gravadas, na velocidade 2.0. Assim, em vez de 1 hora, ela vai ter meia hora de duração e vocês ganham meia hora de estudo, beleza? Acostuma, viu? Eu acostumo. Hoje, se eu tô vendo eu falar na velocidade normal, eu tô achando que eu tô muito lento. Então, eu sempre aumento aí a minha velocidade. Então, são estratégias que vocês podem fazer para aprimorar seu tempo. Eu não posso assistir a aula ao vivo, mas depois eu vou assistir, ela vai ficar gravada, né? Então, vai assistir ela em 2.0. Isso economiza o tempo de vocês na hora do estudo, tá?